Código de Processo Civil. Artigo 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Parágrafo 1. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Parágrafo 2. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito sobre a diferença, incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Parágrafo 3. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Artigo 527. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Capítulo 4. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1. Caso o executado no caso referido no caput não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Parágrafo 2. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro a concessão de efeito suspensivo, a impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando sob pena de crime de desobediência o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o termo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito, o objeto de execução, pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado
de forma parcelada nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto no artigo 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Parágrafo 2. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimento será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Parágrafo 2. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução de aumento da prestação. Parágrafo 4. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5. Fim da obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Capítulo 5. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Artigo 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado no crédito contendo: Inciso 1. O nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. A especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Parágrafo 1. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 113. Parágrafo 2. A multa prevista no parágrafo 1 do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública. Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir, inciso 1, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, inciso 2, ilegitimidade da parte, inciso 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 1. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 2. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior
a resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 3. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada. Inciso 1. Expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Inciso 2. Por ordem do juiz dirigida à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Parágrafo 4. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Parágrafo 5. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido por Supremo Tribunal Federal como incompatível à Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6. No caso do parágrafo 5, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo e modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 5, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8. Se a decisão referida no parágrafo 5 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafo 1 a 4, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Parágrafo 5. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 1. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: inciso 1. Se tornou insuficiente ou excessiva. Inciso 2. O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2. O valor da multa será devido ao exequente.
Parágrafo 3. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4. A multa será devida desde o dia em que se configurar o cumprimento da decisão e incidirá, enquanto não for cumprida, a decisão que a tiver cominado. Parágrafo 5. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Seção 2. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imição na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.